Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em vós comece e para vós termine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu sou o Márcio. Nós vamos nesse canal estudar a Bíblia, estudar os santos da nossa igreja, que é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Nós vamos falar da história dos santos, nós vamos ler os evangelhos, nós vamos ler os demais livros da Bíblia gradativamente, vamos aprendendo juntos. Desde já, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal fica aberto para comentários, para diálogos, para críticas. Nós
Então, vamos iniciar fazendo o estudo dos evangelhos. Vamos estudar primeiro os 4 evangelhos, capítulo a capítulo, cada dia um capítulo, de forma bem gradativa. Depois nós vamos para os demais livros da Bíblia. Vamos falar também da história de alguns santos, da nossa igreja e da doutrina, do catecismo da Igreja Católica. Nós vamos falar de tudo um pouquinho. Então, o intuito desse canal é uma catequese onde nós vamos reforçar, aprender juntos. Hoje nós iniciamos com o primeiro capítulo do primeiro evangelho, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 1, os versículos vão de 1 a 25. Nós vamos falar da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma bem simplificada, genealogia é uma palavra bonita, genealogia, árvore genealógica, gene, de onde nós viemos. Então nós vamos falar da evolução humana, evolução enquanto geração, de geração para geração, até que se chegue em Nosso Senhor Jesus Cristo. Bonito, meus irmãos, é perceber que hoje, com a tecnologia que nós temos, com a utilização de programas, de sites, é difícil nós construirmos uma árvore genealógica nossa. Eu tentei construir a minha já, então sou um exemplo aqui de dizer que eu tentei construir a minha árvore genealógica, e mesmo com toda a tecnologia que temos, né, é praticamente impossível, é muito difícil. A gente chega no máximo aí nos nossos avós, bisavós, quando muito nos tetravós, né? Mas é muito difícil. E a Bíblia vai falar do capítulo 1 ao capítulo... nesses capítulos todos, mas de uma forma muito particular aqui, dos versículos 1 a 17, ela vai falar da árvore genealógica de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde Abraão até Nosso Senhor Jesus. São 42 as gerações que a Bíblia vai citar. Tem muitos nomes. Esses nomes estão nas demais partes aí desse vídeo, que não é esta parte de meditação que nós estamos fazendo juntos. Tem todo o texto lá de apoio, então você pode voltar ao vídeo se quiser e observar. Tem muitos nomes lá, desde Abraão. Então nós vamos ter de Abraão até Davi, até o rei Davi, 14 gerações. Do rei Davi até o cativeiro, até o exílio do povo judeu em Babilônia, mais 14 gerações. E do exílio em Babilônia até Jesus Cristo, outras 14 gerações. E esse 14, o que ele tem a ver, teologicamente falando? Então, seria a perfeição dobrada. Como assim? O número 7, teologicamente falando, ele é considerado como o número da perfeição. É o número de dias que nosso Deus, Pai, o Criador, levou para fazer todo mundo, para criar todo mundo. E no 7º dia, conforme as Escrituras, conforme o livro do Gênesis, ele então descansou. Então é um número perfeito. E o 14 seria uma forma de dizer, olha, a perfeição está dobrada, é mais do que a perfeição. Então, essas gerações, elas são de 14 em 14, como já foi dito anteriormente. Bom, mas o bonito de dizermos com relação àquilo que eu comecei falando, é que com toda a tecnologia que a gente tem hoje é praticamente impossível a gente criar uma árvore genealógica. Olha o bonito de Deus, da revelação divina. Aqui são 42 gerações. Que tecnologia que tinha naquela época? Pensa em 42 gerações até chegar em Jesus. Então Abraão estava talvez 3 milênios, 2, 3 mil anos de Jesus, imagine. E a Bíblia cita nome por nome quem gerou quem, de quem um outro foi gerado. Daí já é uma forma de dizer que Deus inspirou
não só os evangelhos, mas toda a Sagrada Escritura, para aqueles que ainda arriscam dizer que as escrituras são de inspiração ou da inteligência humana, fica aí uma forma de nós pensarmos que não, porque com a inteligência humana não se conseguiria fazer todo esse trabalho. A história naquela época era muito precária, não se tinham bibliotecas, livros, não se tinha internet, não se tinha nada do que temos hoje. Não se tinha os cartórios, né, onde tem os livros, lá onde se escrevem os nascimentos das pessoas. E como é que foi falado aqui nesse primeiro capítulo dos versos 1 a 17, de todas as 42 gerações nome a nome. Isso é uma forma de dizer que Deus é que inspirou o autor divino. Não só Mateus, aqui nós estamos falando do Evangelho segundo São Mateus, mas nos demais evangelhos também. Aqui é uma forma de nós mostrarmos que Deus é que inspirou as Sagradas Escrituras. Bom, das gerações eu não vou aprofundar muito. Nesse canal eu vou postar também vídeos que não são meus, vídeos de um santo, ainda não canonizado pela Igreja Católica, mas com certeza será canonizado, de um bispo, o bispo da Diocese de Palmares, saudoso Dom Henrique Soares da Costa, e ele aprofunda muito sobre muitos temas. A respeito do nosso pai Abraão, tem muita coisa para se falar. Nós falaremos quando estudarmos juntos alguns livros, de um modo particular, o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio. Aí nós falaremos com um pouquinho mais de profundidade do nosso pai Abraão. Mas eu reforço, vou colocar aqui alguns vídeos também de Dom Henrique a respeito de retiros que ele pregou para leigos, para o clero, onde ele falava de forma muito aprofundada da história de Abraão. Mas seguindo o Evangelho, a partir do capítulo 17, então aí do capítulo 18 ao capítulo 25, nós vamos falar da anunciação e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem que Mateus é um evangelista breve, Mateus não se aprofunda muito no Evangelho, não é que ele não tivesse o conhecimento ou a revelação divina, mas é que ele é mais sucinto. Para o público que ele escreveu, bastava um Evangelho mais simples. Se nós formos pegar o Evangelho de São João, por exemplo, São João tem evangelhos com grandes discursos, não é o caso de Mateus. Mateus aqui, ele em alguns versículos resume desde o anúncio do anjo Gabriel, a nossa Mãe Maria Santíssima, de que ela conceberia nosso Senhor Jesus Cristo, até o nascimento dele, sem muitos detalhes. Eu vou fazer a leitura desses versículos, mas reforço, temos aí no início do vídeo o texto de apoio, se você quiser pausar, voltar e ler com mais calma. Mas eu vou ler aqui, a partir então do capítulo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa citação é de Isaías, capítulo 7, no versículo 14. Então é o profeta Isaías que essa citação se refere. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa.
e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Bom, nós fizemos a leitura, agora nós vamos meditar um pouquinho. Aqui, meus irmãos cristãos, de um modo muito particular, cristãos católicos, eu vou aprofundar um pouquinho no que foi falado, mas não vou aprofundar tanto, porque em outros evangelhos nós teremos aí a oportunidade de aprofundar melhor seguindo o texto. Mas é importante aqui que nós entendamos da santidade de nossa Mãe Maria Santíssima. Vejam, meus irmãos, Deus, para vir ao mundo sendo Deus, poderia ter vindo ao mundo de muitas formas. Poderia ter vindo ao mundo por meio de uma nuvem, de uma luz, de uma grande explosão, de uma forma que talvez humanamente seria o que nós chamamos de entrada triunfal. Mas Deus, sendo o Criador de tudo e de todas as coisas, quis vir ao mundo de uma forma humilde, de modo que o anjo Gabriel então anuncia a Maria uma humilde criatura. Diga-se aqui a mais perfeita das criaturas, mas porque Deus a fez assim, pequena que se tornou a maior dentre todas. Maria, em sua pequenez, não ousou questionar aquilo que o anjo disse. Este evangelho não cita, mas nós sabemos de outros evangelhos que o anjo diz a Maria que ela conceberia do Espírito Santo. Maria não ousa questionar Deus. Ela só pergunta ao anjo, em sua inocência, como é que aquilo se daria, uma vez que ela era pura. Maria veio ao mundo em pureza, daí um dos dogmas. Nós estudaremos também aqui o Catecismo da Igreja, então é bom que nós façamos alguns recortes do Evangelho, para depois podermos ligar com aquilo que diz o Catecismo da Igreja. Maria Imaculada, mácula é mancha, Maria é imaculada, veio ao mundo sem mancha. Deus então decidiu vir ao mundo do ventre de uma mulher, mas de uma mulher que não foi tocada pelo pecado. O pecado não sequer ousou passar perto de nossa Mãe Maria Santíssima. Vejam, meus irmãos, a nossa igreja tem tantos santos, é uma rica diversidade de dons dentre os santos, mas todos eles, meus irmãos, assim como cada um de nós também, fomos tocados pelo pecado original, pecado esse dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecado que nós vamos estudar mais em um momento oportuno. Mas é importante nós percebermos que todos nós fomos tocados pelo pecado e todos nós, na vivência desse mundo que é vale de lágrimas, somos tocados diariamente por muitos pecados. Somos tentados e acabamos pecando. Os santos da nossa igreja, de forma similar à nossa, também pecaram, uns mais, outros menos, mas pecaram. E pela graça redentora de nosso Senhor, se converteram e foram elevados ao céu. Mas de Nossa Senhora não. Nossa Senhora não pecou. Ela veio ao mundo pura, ela veio ao mundo do ventre de sua mãe Ana. É como é dito no catecismo da nossa igreja, neste dogma da Imaculada Conceição, que ela veio ao mundo então livre do pecado original. Deus então, quando Ana em seu ventre iria conceber Maria, Deus pôs ali a sua mão no Espírito Santo e tirou do ventre de Ana o pecado original. Maria veio ao mundo pura. E um outro dogma, lá no final da vida, ela foi elevada ao céu, no dogma da Assunção também pura. Maria não foi então tocada pelo pecado. Mas, meus irmãos, veja que bonito. Deus escolhe uma forma simples de vir ao mundo, como cada um de nós. Nós todos viemos ao mundo por meio de um nascimento, por meio da concepção no ventre de nossas mães. Deus não quis ser diferente, ele veio ao mundo da forma tradicional, vamos colocar dessa forma, e escolheu Maria, desde toda a eternidade.
Vejam, meus irmãos, José, assim como nós podemos e devemos chamar Maria de mãe, nós também podemos e devemos chamar São José de pai. São José, homem justo. Tão justo que, não sabendo o que ainda havia acontecido, mas ao descobrir que Maria estava grávida, prometida a ele em casamento, e que se ela fosse pega grávida, descobrissem que ela havia engravidado antes do casamento, provavelmente ela seria morta, apedrejada. Veja que bonito. Nossa Senhora, ela também sabia disso. Ainda jovenzinha, uma menina, 13, 14 anos, segundo estima-se, historicamente falando. Ainda muito jovenzinha, ela disse o fiat, o faça-se, quando o anjo disse que ela seria mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não pensou de forma a questionar a Deus, a dizer, mas se eu ficar grávida e descobrirem, aí como é que vai ser, vão me apedrejar? Não. Ela só disse faça-se. Ela se lançou toda inteira nas mãos de nosso Senhor. José não diferente. São José também, da mesma forma. Quando o anjo diz a ele, olha, você está pensando que Maria engravidou de um outro, e porque você a ama, você então vai deixá-la para que ela não seja apedrejada. Pode ficar tranquilo, pode tomá-la em matrimônio, pode tomá-la como sua esposa, porque Maria é pura, e aquilo que aconteceu com ela é obra de Deus. A concepção é pela imposição das mãos do Espírito Santo. Esse anjo que fala com José é o mesmo anjo Gabriel, o mesmo anjo da Anunciação. E José então toma Maria por esposa. Jesus vem ao mundo da forma mais simples possível. Esse evangelho, como eu já falei, não diz, não aprofunda, então nós vamos estudar em outro momento, quando pegarmos um evangelho que narre essa passagem de uma forma mais oportuna. Mas aqui em São Mateus, meus irmãos, fica uma mensagem para nós, uma mensagem bonita de Deus, que quer falar conosco por meio desse evangelho, a mensagem do crer e do confiar nele, porque se Maria não se lançasse, se Maria não dissesse o faça-se, Jesus não teria vindo ao mundo. Se José não tivesse aceitado Maria, talvez ela tivesse sido apedrejada e desta forma também Jesus não viria ao mundo. Então, o crer. Ambos creram, cada um do seu jeito. Maria creu na palavra do anjo, que disse que ela conceberia a Jesus, o Salvador do mundo. Ela não perguntou como é que se daria, só perguntou como é que ela engravidaria, porque ela era pura, era ainda uma menina. Nunca tinha tido relação com nenhum homem, assim como nunca teve em toda a sua vida. Diferente do que algumas religiões pregam. Esse canal não tem o intuito de criticar nenhuma religião, mas muitas religiões não veem Maria de uma forma bonita porque interpretam mal a leitura das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, eu já vou dizer nesse primeiro dia que a Bíblia, ela é um livro que é para nós católicos como que um álbum de família. Veja, se eu mostro o álbum da minha família para algum de vocês, eu mostro a foto de um parente meu, de um ente querido, vocês vão, ai que legal, mas não vai trazer aquela emoção, não vai ter aquele sentimento, não vai ter aquela profundidade, porque não é da sua família, é da minha. Da mesma forma, a Bíblia. A Bíblia é da família católica apostólica romana. Nada impede que os nossos irmãos a leiam. Mas essa descontextualização, eles tiram, o texto do contexto e até criticam a doutrina da nossa igreja, criticam a nossa Mãe Maria Santíssima, porque descontextualizam o texto. E por quê? Porque não é álbum da família deles. Eles pegaram um álbum da nossa família. E aí eles, então,
fazem aquilo que querem. Como eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, um padre me disse que texto fora de contexto é pretexto. Então, alguns pegam as Sagradas Escrituras e leem da forma que melhor lhe aprouver. Mas não é assim. Nós temos que ler as Sagradas Escrituras olhando para a doutrina. Vejam, não é a Igreja Católica que se fundou na Bíblia, mas é a Bíblia que se fez dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica é mãe das Sagradas Escrituras. Então, é importante que nós entendamos aqui que ler a Bíblia, ler a Sagrada Escritura fora da doutrina cristã católica é um sério erro, é um caminho que nós não conhecemos, é um caminho desconhecido. Nós podemos interpretar de N formas. O protestantismo começa aí, começa por Martinho Lutero, que era um frei católico e que decidiu que ler as escrituras com a inteligência dele. Não, meus irmãos, as escrituras nós não lemos com a nossa inteligência, mas nós lemos e interpretamos com aquilo que nos é inspirado por Deus, que nos é inspirado pelo Espírito Santo. Assim, então, fica a mensagem deste primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, do crer em Deus e não questioná-lo. O nosso pai Abraão também. A história da árvore genealógica de Jesus também começa com Abraão que não duvidou dos planos de Deus. Se Abraão tivesse duvidado, não teria nascido Isaac, depois Jacó, e assim todos os demais que vai falar ali na árvore genealógica de Jesus. Então é um crer sem dúvidas. Nós somos humanos, nós somos pequenos e miseráveis, mas é entender, meus irmãos, que quando nós nos lançamos no colo de Deus, Ele vai fazendo tudo aquilo que é da vontade dEle na nossa vida. E esse crer que nós precisamos ter, como Nossa Mãe Maria Santíssima, como São José, é um crer no lançar-se, é um crer sem ter dúvidas daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Bom, eu vou finalizando por aqui. Nós vamos seguindo a cada dia, estudando um capítulo. Se o capítulo for muito longo, talvez nós então façamos a divisão dele em 2 ou 3 partes, para que o vídeo não fique muito extenso e para que nós possamos interpretar da melhor forma possível cada trecho daquilo que Deus inspirou aos sagrados autores. Peçamos aqui, meus irmãos, que Nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José possam interceder a Deus para que nós possamos abrir os nossos corações a tudo aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas e que nós não questionemos os planos dele. Que pela intercessão de Nossa Senhora e de São José desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.